Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Com gratidão estarmos aqui mais essa vez para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Aos que nos assistem também através das mídias sociais, aqueles que nos ouvem através da Rádio Ceará, sejam todos bem-vindos e sintam-se abraçados por Deus. Quero, juntamente com meus irmãos, convidá-los a abrir no livro de Jó, capítulo 2, versículos do 1 ao 10. Todos têm? No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. E o Senhor disse a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará a tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça, com o qual se raspava, e sentado entre as cinzas. Versículo 9. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. É com essa leitura, irmãos, que nos arremete ao momento difícil que nós vivemos, o nosso estado, cidade, país, o mundo inteiro. E muitos não conhecem a Deus, e aqueles que a si mesmo conhecendo o Todo-Poderoso Deus, ainda não depositam sua fé naquele que pode tudo. E com esse texto, convido aos irmãos para que nós possamos orar, pedindo que Deus nos abençoe, nos livre dessa terrível doença que assola todo mundo. Mas lembrando que Deus, Ele é acima de tudo. Bem, irmãos, oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estar aqui à Tua casa, podendo falar contigo mediante a nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso intermediário até a Ti, Deus. Deus abençoa o nosso tempo aqui, que Deus abençoe a todos aqueles que se dispuseram vir até o Teu templo para ouvir da Tua palavra, Deus, e aqueles também que não puderam estar aqui presente, ó Deus. Tu sabe todas as coisas. Abençoa, Senhor, o pregador desse dia hoje, ó Pai, que ele venha falar somente aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que ele fale. Abençoa os cânticos aqui também, Senhor, entoados a Ti. Que Deus abençoe a cada um de nós, abençoe a nossa cidade, ó Deus, livra de todo o mal, abençoa nossas casas, os nossos familiares, ó Deus, protege, se assim for a Tua vontade, ó Pai. Quero aqui pedir em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, irmãos presentes, aos que estão nos ouvindo através da Rádio Ceará ou através do YouTube e Facebook, boa noite. A gente está cumprindo o decreto estadual e temos que começar mais cedo. Então vamos louvar o nosso Deus juntos, com gratidão nos nossos corações, por estarmos bem, por estarmos com saúde, por estarmos aqui. Vamos louvar o nosso Deus, porque Ele é santo e também
pede, né, de nós santidade. E essa santidade não é algo que nós conseguimos por nós mesmos. Sem a ajuda de Deus, sem a sua obra redentora nas nossas vidas, não conseguiríamos por nós mesmos, né? Essa santidade deve ser refletida na nossa vida, a cada dia, porque nós não podemos mais ficar conformados com o pecado. Aqueles que amam a Deus não podem fazer aquilo que Ele odeia, que é viver pecando. Mas somos falhos, não estamos impecáveis, né? Mas somos santificados por aquele que derramou o seu sangue por nós. Vamos louvar esse Deus. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, o meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, o meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Se o meu corpo errar o caminho, o meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer,
de Deus. Jesus ensinou, quando os seus discípulos lhe pediram, ensina-nos a orar, ele nos ensinou uma oração. Diferentemente do que muitos fazem, de ficar repetindo a mesma oração, as mesmas palavras, esse é um verdadeiro modelo daquilo que nós podemos nos colocar diante do nosso Deus. Primeiramente, exaltando a sua santidade e toda a sua essência, também pedindo ao Senhor aquilo que nós necessitamos para o nosso dia a dia, pedindo perdão a Ele pelas nossas falhas, e assim toda a oração do Pai Nosso vem nos ensinando a maneira certa de como devemos orar. E vamos, em forma de canção, também orar ao Senhor nessa tarde. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu.
Irmãos, em Mateus 6,33, nos diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Com essa passagem, que quero convidar os irmãos que de coração possamos colocar o nosso dízimo, a nossa oferta, com todo amor, de coração, para que sabemos que a obra do Senhor não pode parar, que ela se expanda, e com alegria em nossos corações devemos ofertar a Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? E com essa passagem, eu também quero passar para aqueles que nos assistem ou que nos ouvem através da Rádio Ceará, que a Igreja Cristã Evangélica de Nova Russas, ela tem uma agência e uma conta no Banco do Brasil. Então, a 1409, dígito 5 é a agência, a conta corrente é 16883, dígito 1. E para aqueles que queiram fazer uma transferência via Pix, nós temos a chave, que é o CNPJ da própria igreja, que é 05 615 232 0001 78. 05 615 232 0001 78. E quero orar pelos dízimos e pelas ofertas levantadas aqui nesse momento. Senhor Deus, com imensa gratidão, Senhor, que estou orando em nome de Jesus, para que levantarmos aqui a oferta, os dízimos, para a expansão da Tua palavra, Deus, para o crescimento, para que Deus possa, cada um, seja abençoado, para que nunca falte o Teu dízimo, a Tua oferta. Que Deus abençoe o Teu lar, Deus abençoe o Teu emprego. E aqueles que também não têm emprego, Senhor Deus, abençoe eles, porque a palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. E é no nome do Santo de Jesus que eu te oro. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em Teus braços de amor. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso desse amor. Jesus, és tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois deste a vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em Teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso desse amor. Jesus, és tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois deste a vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em Teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo,
minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre, em tua presença me esconderei. Em tempo e fora de tempo eu te louvarei. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir, eu quero estar em teus braços de amor. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir, eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Podem sentar. Nós no capítulo 4 de Apocalipse, o apóstolo João, quando Deus, o arrebatou em visão, em espírito, para onde ele viu o trono de Deus, o cordeiro diante do trono. Ele só conseguiu ver aquilo em visão. Em corpo humano, talvez não suportaria ver tudo que ele viu. E por isso nós também não podemos imaginar muito bem esta cena, que é descrita lá em Apocalipse, sobre o cordeiro no trono, os anciãos, e como eles louvavam, e declaravam que ele era santo. E tudo isso, João viu também ao redor do trono um arco-íris, parecendo uma esmeralda, que simboliza a graça e a misericórdia de Deus. E após o arco-íris, João também viu relâmpagos, vozes e trovões, que evidencia o juízo e a ira de Deus. Mas também nós vemos, diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que simbolizam o Espírito Santo, que é sábio, que tudo vê, que é fogo consumidor. E o arco-íris ele viu antes dos trovões e dos relâmpagos. Isso quer dizer que a graça do Senhor antecede ao seu julgamento. Deus derrama sua misericórdia, mas também derrama juízo. Então, João viu ali os 24 anciãos, assentados também sobre tronos. E essa interpretação também fala sobre a igreja, que estará diante do Cordeiro, também dos 12 apóstolos, enfim, toda uma cena inimaginável aos nossos olhos, mas que um dia nós haveremos de presenciar, porque Ele é aquele que é, que era e que há de vir. E um dia nós iremos cantar junto com os anjos: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu.
Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Amém. Obrigado aos irmãos do louvor. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Quero convidar o pastor a estar orando por você. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, quero aqui, Senhor, em nome de Jesus, apresentar a vida do pastor Egberto, para que Deus possa conduzir ele na retidão, para que a Tua palavra seja aplicada aos nossos corações, aos nossos entendimentos, que Deus conduza conforme a vontade de Deus, e Deus abençoe a vida dele e a vida da família dele. Em nome de Jesus, amém. Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Muito bom estarmos mais uma vez cultuando a Deus. Já fizemos isso pela manhã, às 9 horas.
E agora, junto aqui com irmãos, estamos cultuando a Deus, nos adequando ao decreto que nos foi colocado pelo governador do estado, a deixar claro que estamos respeitando o decreto e que você que vai estar acompanhando conosco pelo YouTube ou pelo Facebook, nosso culto, ele aconteceu às 15h30, foi gravado e está sendo retransmitido à noite. Então, damos boas-vindas também a você que estará conosco pelas mídias sociais e pela Rádio Ceará. Mas é bom estarmos aqui cultuando a Deus. Um horário diferente do que costumamos fazer, né, nos domingos, mas sempre, em qualquer tempo e em qualquer horário, é bom exaltarmos a Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E como é bom podermos fazer isso, ainda que à tarde. Vamos abrir nossas Bíblias para o Evangelho de Mateus, no capítulo 26 do Evangelho de Mateus. O decreto nos fez isso, né? Temos o culto às 15h30, muito provavelmente próximo domingo estaremos cultuando no mesmo horário, da mesma maneira, mas às 18h30 também será transmitido pelas mídias sociais e pela rádio novamente. Então, você que está aí conosco, você poderá sintonizar domingo próximo às 18h30 a rádio. E você que está aqui, tanto você que está aí a partir de casa, avise aquelas pessoas que não têm tido acesso às informações pelo WhatsApp. Se você conhece alguém que tem visitado a nossa igreja, e avise ele também que nós temos tido esses cultos às 15h30 por enquanto durarem o decreto. Penso que quando Jesus diz: "Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que Ele ordenou", isso está no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 28, do versículo 19 em diante. As palavras do Senhor Jesus Cristo, as últimas palavras para com seus discípulos, era que eles fizessem discípulos. E fazer discípulos é fazer discípulos de Cristo, não nossos. Às vezes a gente quer que as pessoas pensem como nós pensamos, sejam como nós somos, mas com o nosso jeito de ser e de pensar e de crer, e não com o jeito de Cristo ser. O propósito do cristão deve ser glorificar a Deus. E a pergunta é: como é que eu faço isso? Eu glorifico a Deus à medida que eu pareço mais com Jesus Cristo. Fazer discípulos é, antes de tudo, ser parecido com Jesus. E aqueles que forem ouvindo o Evangelho e crendo e alcançados pela graça de Cristo devem aprender conosco a parecer com Jesus. Porque em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos, meus irmãos, para viver a vida cristã e para glorificarmos a Deus. Porque nele nós temos não somente a vida eterna, mas tudo o que é preciso para viver, tanto aqui quanto para a eternidade. Muito obrigado, irmão Aristedes. Em Cristo nós temos tudo que nós precisamos nos dois sentidos do que concerne a vida. Vida, ela tem dois aspectos. O aspecto bios, que é essa vida biológica daqui terrena, mas ela tem um aspecto do zoe, que é a vida plena, que ela veio de Deus. Quando lá Deus soprou no homem criado do barro o fôlego de vida, essa vida que veio do próprio Deus, que é a vida eterna, plena, e ela consiste totalmente na pessoa de Cristo. E é tão gostoso saber que Jesus Cristo veio a essa terra, o nosso Salvador se fez homem sem deixar de ser Deus, ele se tornou ser humano como nós. É tão bom saber que o nosso Redentor
veio a essa terra e realizou uma obra de salvação para nos dar essa vida eterna, mas aqui na terra, ele passou por situações iguais às que nós passamos. No ano passado, exatamente no mês de março, começou os decretos em relação à pandemia. E tudo era muito novo, tudo era muito diferente, mas mesmo após um ano, diante de toda essa situação, nós vivemos de novo uma situação complexa. E situações que às vezes angustiam as pessoas. E angústia, no nosso modo de pensar, a angústia é pecado. Não necessariamente. Angústia, dentro de uma natureza pecaminosa, ela pode se tornar algo pecaminoso se a motivação for errada. Mas angústia necessariamente não é pecado. Jesus Cristo, o nosso Salvador, se tornou gente como nós. E como eu disse, como é bom saber que ele foi igual a nós e ele também se angustiou. A Bíblia registra isso. E um dos textos que a Bíblia registra isso é nesse capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Nós vamos ler do versículo 36 até o versículo 46. E aqui nós vemos que Jesus se angustiou porque ele estava diante de uma situação onde ele iria sofrer. E ele era sabedor que a sua morte aconteceria de uma maneira horrenda, porque a atitude do homem, Adão, lá no Jardim do Éden para com Deus, foi uma atitude horrenda. O homem se voltou contra Deus, se rebelou contra Deus, desobedeceu a Deus. Isso trouxe a morte. E Jesus agora iria sofrer a morte, a condenação, para poder dar vida eterna ao ser humano. E ele sabia o que ele iria passar. Era uma situação difícil que o nosso Senhor iria passar, de sofrimento. Isso causou angústia a ele. Antes de ler esse texto, do versículo 36 até o 46, também tem um outro momento onde Jesus se angustia. Está lá em João capítulo 13. É no momento, vamos lá para o Evangelho de João, segura aí no Mateus 26, mas você vai ver como é interessante isso aqui. É João capítulo 13, no momento que ele está sentado com seus discípulos, e ele vai anunciar o traidor. E no versículo 21 do capítulo 13 diz assim: ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Traição de fato angustia. E Jesus sabia que no meio daqueles 12 tinha um traidor. E anuncia isso. E sabendo que tinha um traidor, isso não impediu de que o nosso Salvador, o nosso Redentor, no seu espírito, se angustiasse. Isso está registrado, inspirado. Ele se angustiou. E realmente, situações de traição, saber que você passa a noite toda orando ali para escolher 12, no meio daqueles 12 você tem um que já estava estabelecido, decretado por Deus, que iria trair, não impediu o nosso Salvador de sentir um sentimento no espírito de angústia. E agora ele está diante de uma outra situação. Ele sabe, como eu afirmei anteriormente, o que ele vai passar, da morte que ele iria passar. E Jesus vai ter um momento de angústia. Então, aqui nesse texto de hoje nós vamos ver 4 posturas de Jesus que nos ensinam como enfrentar situações difíceis. Então, no capítulo 26, versículo 36 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nenhuma hora podeis-vos vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por sua palavra viva, eficaz, penetrante. Ela nos revela Cristo e a sua vontade para a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos enviou o seu Filho Jesus Cristo, que se fez carne, habitou entre nós e que realizou na cruz uma obra tão maravilhosa de salvação, trazendo perdão, vida eterna para aqueles que creem. Senhor, nos fortaleça, nos desafie e nos ajude em meio a situações difíceis da vida, temos as mesmas posturas que o nosso Senhor Jesus teve quando enfrentou essa situação de passar pela cruz. Que o Senhor nos ajude a aprendermos não somente com o Senhor, mas do Senhor, e aplicarmos isso nas nossas vidas. É o que nós lhe pedimos, no próprio nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Então nós vemos aqui, como eu disse, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo com esse sentimento de angústia por saber o que o aguardava. É interessante que a obra que Cristo veio realizar de salvação não foi algo projetado pós-queda, não foi que Deus colocou o homem no jardim do Éden e quando ele desobedeceu a Deus, Deus reuniu ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo e aí foi fazer um plano para a redenção do homem. Não. O plano da redenção ele já havia sido estabelecido nos tempos eternos, é o que a Bíblia diz. Quando Tito fala da obra redentora de Cristo, lá em Tito, no capítulo 1, logo no início dessa epístola, vamos lá para Tito, capítulo 1, versículos 1 e 2. 1 é aspecto introdutório, mas olha o que ele diz. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Nessa epístola escrita a Tito, nos é dito que Deus, o Deus que não pode mentir, ele já deu essa esperança da vida eterna, mas essa esperança da vida eterna foi prometida antes dos tempos eternos. O Deus eterno já planejou enviar seu Filho na eternidade. É algo atemporal, é algo que não é muito compreensível muitas vezes por nós, porque nós temos uma mente muito limitada a tempo e espaço. Mas Deus não foi pego de surpresa com a queda do homem. O plano da salvação é um plano que já foi estabelecido da eternidade por Deus. E Jesus Cristo já sabia disso ao vir a essa terra. Que ele viria para realizar um plano de salvação que custaria o seu sofrimento e a sua morte. Mas isso não impede de Jesus se angustiar. Quando Paulo escreve agora a Timóteo na sua segunda epístola, só uma epístola antes, ou um livro anterior, ele também fala sobre isso. No capítulo 1, quando ele vai falar no versículo 9, versículo 8 e 9, ele diz assim: Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos.
quando se fala de salvação, Paulo vai falar da obra redentora de Cristo, tanto escrevendo a Tito como escrevendo a Timóteo. Ele apresenta que isso foi algo estabelecido por Deus nos tempos eternos. E quando João, lá em Apocalipse, no capítulo 13, vai falar do Cordeiro de Deus que foi morto, ele vai dizer que ele foi morto antes da fundação do mundo. Jesus Cristo sabia disso, ele já vem realizar sua obra redentora consciente disso. Mas quando ele está já há um certo tempo, tendo se apresentado durante 3 anos, já mostrando ser ele o Messias, o Redentor, ser ele o enviado da parte de Deus, o Filho de Deus que viria salvar o seu povo, agora ele sabe que se aproxima o momento dele morrer na cruz. E não impede que Jesus Cristo esteja com esse sentimento de angústia. Mas a postura que Jesus Cristo tem diante desse momento em que ele vai viver nos chama a atenção. 4 posturas nós podemos perceber aqui nesse texto e nós vamos abordar cada uma delas. Primeira postura é que nós aprendemos com Jesus a sermos pessoas de oração. Vamos lá para o texto de Mateus 26. Jesus toma consigo 3 dos seus discípulos. Jesus tinha aqueles mais próximos aqui. Em alguns momentos Jesus chama só esses 3 para algumas situações. Quando ele foi ressuscitar a filha de Jairo, ele está com um grupo de pessoas com ele, entre eles os seus discípulos e os apóstolos, mas quando é na hora de entrar, ele vai chamar só 3 para entrar com ele. No momento que Jesus Cristo, o rosto de Jesus Cristo resplandece lá no monte, Jesus tem 3 pessoas com ele, aqueles mais próximos ali, aqueles mais chegados. E aqui Jesus, quando vai para o Getsemane, ele vai chamar 3 para ir mais com ele, dedicar tempo para a oração. Ele chama Pedro, é o que diz o versículo 37, Pedro e Tiago e João, que são os filhos de Zebedeu. E o que Jesus vai fazer, está no versículo 36, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Jesus vai orar. Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Jesus era um homem que dependia de Deus em oração, ele exercia muita comunhão com Deus através da oração. São muitos os momentos que nós vemos Jesus Cristo fazendo isso. Antes da escolha dos 12, ele passou a noite toda orando, Lucas 6:12. Jesus Cristo, quando dá início ao seu ministério, tem um dia que ele, registrado em Marcos capítulo 1, versículo 35, que ele curou a muitos. E com certeza Jesus Cristo foi até tarde naquele dia, mas no outro dia cedo, versículo 35 diz que de manhã cedo, alta madrugada, ele foi para um lugar deserto e ali ele foi orar. Jesus Cristo mantinha uma comunhão com Deus através da oração. E agora Jesus Cristo, mais uma vez, diante do que ele vai passar, ele se retira um pouco à parte. Ele vai buscar a Deus em oração. Ele exercia uma profunda comunhão com o Pai. Em momentos difíceis da nossa vida, nós recorremos a tantas coisas e muitas vezes negligenciamos esse aspecto tão importante para a nossa vida que o nosso Senhor fazia tanto, que era orar. Momentos difíceis deveriam nos levar a ter maior proximidade com Deus através da oração, através da comunhão com Ele orando. Quando passamos por dificuldades como a que temos vivido, será se Deus tem olhado para nós e visto essa postura que Ele viu no Filho dele, Jesus Cristo, nosso Salvador? Com Jesus nós aprendemos isso, que Ele não somente orou quando foi para escolher os 12, Ele não somente orou mesmo tendo dias cansativos, mas em momentos de situações, de enfrentar situações difíceis, Jesus Cristo também mantinha comunhão com Deus, buscava a Deus em oração. Ele se retirou para um lugar mais afastado e foi orar. É o que diz o versículo 36. Segunda coisa que nós aprendemos com Jesus é que nós aprendemos com Ele a ser submissos à vontade de Deus. Olha o que diz o versículo 37 a 39, diz que, levando consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo.
adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. O conteúdo da oração de Jesus mostra uma submissão à vontade de Deus, um entendimento de que a vontade de Deus de fato é boa, agradável e perfeita. A angústia de Jesus leva ele a pedir: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele aceitou o que Deus estava permitindo ele passar. Ele coloca a vontade de Deus acima da dele próprio. Quando Jesus diz: se possível, passe de mim este cálice, é como Jesus estivesse colocando diante de Deus que se houvesse outra maneira que fosse possível, ele fizesse, mas que a vontade dele não fosse feita, mas sim a do Pai fosse feita. Como Jesus é humano como nós. Mas Jesus é consciente de que a vontade de Deus é sempre o melhor. Mesmo tendo vindo, já sabendo do plano determinado por Deus, do que ele iria realizar, ele faz essa oração. Isso me impressiona muito. Porque se o Redentor, o meu Salvador, o meu Senhor colocou a vontade de Deus, por que muitas vezes nós, quando vamos orar, nós oramos mesmo, meio que querendo a nossa prevalecendo e não a dele? Mas com Jesus nós aprendemos a ser submisso à vontade de Deus. O autor de Hebreus, ele fala sobre esse momento aqui. E tem algo que me chama muita atenção lá. Abra para Hebreus capítulo 5. O autor de Hebreus diz no versículo 7 que ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplica a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. E aí que é o que eu disse que tem algo que me chama muita atenção. Ele foi ouvido. Ele foi ouvido pelo Pai. E embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor de eterna salvação para todos que lhe obedecem. O que me chama a atenção aqui é que o autor de Hebreus registra que quando Jesus estava orando, ele foi ouvido. Então significa dizer que ser ouvido não é Jesus fazer o que nós estamos pedindo. Entende? Jesus foi ouvido, ele disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas onde foi que Jesus foi ouvido? Foi quando ele disse: mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele foi ouvido, mas porque Jesus, na sua oração, expressa uma submissão à vontade de Deus. Não é fácil fazer esse tipo de oração. Mas como aqui nós aprendemos com Jesus isso, até nas nossas orações, nelas nos submetermos à vontade de Deus. É uma postura do nosso Salvador, uma postura do nosso Redentor. E se eu quero glorificar a Deus, eu tenho que parecer com quem? Com Cristo. Não é muito isso que muitos líderes têm ensinado ao povo. Determine que Ele dá. Fale com Deus, mas fale com fé que Ele vai dar o que você quiser. E aí distorcem textos, né? Não, se você pedir crendo, você vai receber. A oração que Jesus faz nos ensina a submetermos à vontade de Deus. E aqui a vontade do Pai era que o Filho cumprisse aquilo que havia sido planejado e determinado desde os tempos eternos. A nossa redenção, a nossa salvação na cruz. No momento de angústia, nós aprendemos com Jesus a sermos pessoas de oração, mas nós aprendemos com Jesus a sermos submissos à vontade do Pai, à vontade de Deus. Com a pessoa do nosso Redentor, do nosso Salvador, nós aprendemos a ser obedientes à vontade.
Uma coisa é orar se submetendo à vontade, mas outra coisa é ser obediente à vontade de Deus, porque a vontade de Deus foi que ele passasse pelo cálice. Deus não livrou Jesus do cálice porque o cálice que ele iria sofrer da morte era o que traria redenção para os seus. Agora Jesus Cristo não só se submete à vontade, mas ele obedece à vontade de Deus. Seguindo lá no capítulo 26, o versículo 40, vai nos mostrar isso. 40 em diante, né? Mateus 26. Ele vai dizer, a partir do versículo 40, o seguinte: e voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nenhuma hora podeis vigiar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tendo-se retirado, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Ele expressa novamente isso, aquilo que vimos no versículo 37, faça-se a sua vontade. Mas olha o que ele diz no versículo 43: e voltando, os achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Jesus Cristo está agora fortalecido por ter orado, colocando a vontade de Deus em primeiro lugar, colocando a vontade de Deus, se submetendo à vontade de Deus, mas agora ele vai se levantar, e ele vai, porque ele sabe que ele vai passar pelo cálice, e ele está sendo obediente, ele está disposto a sofrer a morte. É isso que nós vemos lá em Filipenses. Jesus Cristo está pronto a obedecer à vontade do Pai de morrer. Ele havia orado, e aí ele volta, e quando ele volta, ele vê os seus discípulos dormindo. E é impressionante que nessa questão da obediência, muitos cristãos têm estado com a postura que esses discípulos estavam aqui, dormindo. A santidade, ela não é outra coisa senão uma vida de obediência a Deus. O Senhor Jesus Cristo, quando ele chamou esses três, Pedro, Tiago e João, ele chama eles para eles terem um tempo de vigiar e orar com ele. Mas Jesus Cristo vai, se afasta um pouco, quando ele está orando, ele volta, os discípulos estão dormindo. Os discípulos estarem dormindo é não estar entendendo o momento que Jesus está vivendo, é não estar sentindo o que o nosso Redentor está sentindo. Jesus estava angustiado, estava com a alma, como diz no versículo 38, profundamente triste até a morte. Os discípulos estavam noutra sintonia, noutra frequência, e eles estavam dormindo. Jesus Cristo está disposto aqui a ser obediente, a cumprir a vontade do Pai, e ele se coloca sempre nisso, nesse ponto de submissão, de faça-se a sua vontade, de faça-se a sua vontade. Mas Jesus está disposto a obedecer. Mas ele havia chamado aqueles discípulos, aqueles apóstolos, para orar com eles, e eles não foram obedientes ao seu Senhor. Eles não entenderam o momento que o seu Senhor estava vivendo, estava passando. É disso que Deus espera de nós, que nós sejamos obedientes a Ele. Os discípulos não foram. Os discípulos estavam dormindo. E olhe que Jesus Cristo, quando ele volta a segunda vez, no versículo 41, ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Ele volta, ele diz para os seus discípulos: ei, vigiem, orem. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E espírito aqui é com letra minúscula. O espírito é o espírito dos discípulos. Deveriam estar prontos, mas aqui eu aprendo que a quem nós nos apoiamos vai prevalecer. Se nós vigiamos e oramos e nos apoiamos no Espírito, naquilo que é espiritual, no que Gálatas
No capítulo 5, o apóstolo Paulo vai diferenciar das obras da carne e do fruto do Espírito. Quando nós apoiamos no Espírito, o Espírito está pronto. Nós resistimos na tentação e às tentações. Mas eu acho interessante que ele diz: vigiai e orai, é para que não entreis em tentação. Não é nem para que suportais a tentação, é para não entrar em tentação. Jesus Cristo deixa aqui para os seus discípulos que devemos alimentar o Espírito, ter cuidado e vigilância e mantermos a vida de oração, o qual ele estava dando o maior exemplo nesse momento para eles. Mas se nós nos apoiarmos na carne, nós caímos, porque a carne é fraca. Devemos viver uma vida de obediência a Deus, mantendo comunhão com Deus através da oração e sendo vigilantes para não entrarmos em tentação. Que tentação os discípulos estavam vivendo nesse momento, se não a tentação da frieza, da morbidade, da de não estar sentindo o que o seu Senhor estava sentindo? Eu penso que às vezes nós achamos que a tentação é só quando vem algo na carne com relação a questões sexuais, quando vem algo na carne com relação ao pecado daquilo que é perceptível pelos outros. Existe um pecado terrível, muitas vezes, que é o da frieza, o da dormência. Pessoas negligenciando a palavra, a oração. As coisas estão aí, quase que diariamente nós ouvimos. Agora pessoas dizem assim: Jesus Cristo está voltando. Pelo que está acontecendo, Jesus Cristo está voltando. Pelo que nós temos visto ao redor, Jesus cada vez está mais perto. Entenda, a volta de Jesus cada vez está mais perto, é uma questão lógica. Ora, se ele vai voltar, a cada dia que passa nós estamos mais perto da vinda de Jesus. A questão não é que está mais perto, a questão é que postura ele vai encontrar em nós. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Lá em Pires Ferreira nós fomos morar numa casa onde no quintal tinha uma erva daninha. E minha esposa uma certa vez disse: meu filho, eu queria ter uma planta aqui, embora botar uma planta no jarro, a gente botou a planta no jarro. E para manter essa planta viva foi um trabalho. Mas para matar essa erva daninha do quintal era um negócio difícil. E quando eu olhava para aquilo ali, eu só me lembrava do que é a vida espiritual e a vida na carne, assim, a vida do pecado, como é que é. Quando eu olhava para aquilo, o trabalho que dá para você manter uma planta viva, algo que você quer manter vivo, para você cuidar, adubar, aguar, dá trabalho. Mas erva daninha no quintal, aquele mato que você precisa limpar, você não precisa fazer nada, o bicho cresce, que é uma beleza. Já percebeu isso? Não sei se você já teve essa experiência, mas quando eu amanheci o dia e via lá que para cuidar de uma planta, para que uma planta bonita sobreviva ali, e precisa cuidado e tudo, e às vezes não escapa. Se não for cuidada direito, se não for tratada direito, morre assim mesmo. Mas a danada da erva daninha ali, daquele matinho, velho, lá nascia e a gente botava coisa para matar. Eu botei gasolina e a bicha não morre. E eu pensava, para a nossa natureza pecaminosa aflorar não precisa muito, basta deixar. Ela aflora por si só. Agora a vida no Espírito requer vigilância, requer oração, requer comunhão com Deus, requer falar com Deus na oração, requer ouvir Deus pela palavra. E como muitas vezes nós nos encontramos dormindo, como esses discípulos estavam. Falo isso na mesma situação que vocês. Falo isso muitas vezes empenhado em atividades, envolvido com atividades, com coisas que muitas vezes fazem com que a gente negligencie tempo de oração com Deus. A oração é algo tão interessante que eu não conheço ninguém que possa dizer assim: eu estou orando muito. Quando nós olhamos para nós, sempre o que nós pensamos é: como eu poderia orar mais? Já percebeu isso? Quando nós vemos como nós preenchemos o nosso dia, muitas vezes terminamos a nossa semana sempre com essa sensação de que como nós poderíamos ter tido mais tempo com Deus. Eu não sei você. A oração, a comunhão com Deus, a vigilância, foram posturas encontradas em Jesus, mas não foram encontradas nos discípulos.
E Jesus faz uma colocação com eles no versículo 43, que é: voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Na verdade, quando o texto diz aqui que Jesus volta e acha-os dormindo, a expressão de Jesus não, é no 40, irmãos, voltando só um pouquinho. Quando Jesus, voltando para os discípulos, achou-os dormindo, disse a Pedro: então nem uma hora podeis vigiar comigo? Há uma expressão de reação de Jesus em ver os seus discípulos dormindo, que é: você não pode vigiar nem uma hora comigo, você não pode estar em sintonia comigo, tendo a postura que eu tenho, nem uma hora. E eu fico pensando isso no meu dia a dia, aqui, que quando nós estamos dormindo, por assim dizer, como os discípulos estavam, Jesus vai chegar para eles e vai fazer esse desafio de uma forma de admiração, você não pode nem orar uma hora comigo. E quando eu olho isso e aplico para a minha vida, como eu estava dizendo, muitas vezes eu mesmo me vejo atarefado e desempenhando tantas atividades e pouco tempo de comunhão com Deus, que eu fico lembrando dessa colocação de Jesus para com aqueles três, que se Jesus olhasse para mim naquela semana, o que ele diria para mim: Egberto, você não pode tirar mais tempo para comunhão comigo? Você não poderia ter tirado mais tempo sem estar dormindo aqui? Não falo só no sentido de quem da noite, de sono, não. É dormindo no sentido espiritual, que muitas vezes nós nos encontramos assim. Jesus era alguém que era obediente à vontade do Pai, mas ele estava em constante comunhão com Ele. E Ele nos alerta de que nós devemos também vigiar e orar, para não entrar em tentação, porque o espírito está pronto e a carne é fraca. Por fim, nós vemos na pessoa do Senhor Jesus Cristo não somente uma atitude de obediência à vontade de Deus, estando disposto a morrer, mas uma postura de fidelidade de Jesus ao propósito do Pai. Quando ele diz, o versículo 46, levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima, aqui Jesus Cristo está fortalecido pelo tempo de comunhão que ele teve com o Pai, do tempo de oração que ele teve com o Pai, do tempo de ter colocado diante de Deus, expressando sua vontade, mas se submetendo à vontade do Pai, e com a postura de sendo obediente ao propósito do Pai. Ele agora está pronto para ir, e ele vai dizer: levantai-vos e vamos. É aquela postura de, é como que a angústia foi colocada lá diante de Deus, é como que aquela situação que ele estava enfrentando foi colocada diante de Deus, e ao falar com Deus, o próprio Pai fortalece a Jesus, e agora a postura é outra. Essa expressão, levantai-vos e vamos, nós não entendemos aqui como Jesus dizendo: vamos levantar e vamos, não. Aqui Jesus Cristo está sendo enfático de que agora o seu espírito está reanimado, está fortalecido, e ele está pronto para morrer. E diz: vamos, o traidor se aproxima. É o senso de que aquilo que ele veio realizar, agora ele estava com toda a angústia colocado aos pés do Senhor, do seu Pai, do mesmo Pai que nós temos. Nós nos tornamos filhos por meio de Jesus Cristo, e muitas vezes em momentos de angústia nós não oramos, nós não nos submetemos à vontade dEle, nós não obedecemos à vontade dEle expressa na sua palavra, e aí nós não estamos dispostos a cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. O propósito de Deus para a nossa vida é que nós venhamos a glorificá-lo parecendo com Jesus, e Jesus esteve disposto a obedecer o Pai até a morte, até custando a sua própria vida. Apesar de entendermos que era nisso que consistia a vida eterna, nós temos que entender que a postura de obediência do Filho é registrada por Paulo lá em Filipenses, de que o nosso Senhor foi obediente até a morte, e morte de cruz. Será que nós estamos também dispostos a morrer sendo obedientes? Vá lá para Filipenses 2. Quando Paulo vai falar do Senhor, em Filipenses 2 ele diz isso: e olhe qual é o desafio.
para nós no versículo 5. Tendes em vós o quê? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É como que Paulo está lembrando de que ele teve seu momento de angústia, que ele orou ao Pai, mas que ele saiu fortalecido com um sentimento de obediência, de cumprir o propósito. E ele diz que nós, como cristãos, escrevendo aos irmãos da igreja em Filipe, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus foi fiel à vontade do Pai, até a morte. Jesus Cristo sabia o propósito para o qual ele tinha vindo. Era realizar a obra redentora lá naquela cruz. Mas no momento de angústia, foi importante para Jesus esse momento de comunhão com Deus em oração, de se submeter à vontade de Deus, de ser obediente à vontade de Deus, de estar pronto para morrer, sendo fiel à vontade do Pai até a morte. Ele expressou isso em alguns momentos, meus irmãos. Qual era o desejo dele, Jesus Cristo? Era fazer a vontade do Pai em tudo. Abra comigo lá no Evangelho de João, no capítulo 5. O sentimento que houve em Cristo era esse. Olha o que ele diz no Evangelho de João, no capítulo 5. No versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque eu não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. No capítulo 6, só folheando um pouquinho mais para frente, no capítulo 6, no versículo 37, Jesus expressa isso. 37 e 38, ele diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de Deus, expressa para a pessoa do seu Filho, era que ele cumprisse o propósito que havia sido estabelecido antes da fundação dos tempos, dele morrer naquela cruz, para pagar o preço pelos nossos pecados, nos trazendo redenção, salvação e vida eterna. Jesus Cristo, nele nós encontramos essas 4 posturas, e aprendemos com ele a sermos pessoas de oração, a sermos pessoas submissas à vontade de Deus, a sermos pessoas obedientes à vontade dele, a sermos pessoas dispostas a ser fiéis até a morte. E quando Jesus escreve à igreja de Esmirna, no capítulo 2 de Apocalipse, esse é o desafio deixado para aquela igreja, em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. E o contexto não é outro senão momentos difíceis, de sofrimento, que aquela igreja passaria. Apocalipse 2,10 diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Mas o que ele requer dessa igreja é que ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus não requer de nós nada que ele não tenha feito. Com a pessoa do nosso Salvador aprendemos essas posturas ante as situações difíceis na vida. O que Jesus iria passar era algo tão terrível que isso angustiou o seu espírito. E nós, quando estamos diante de situações difíceis como a que estamos vivendo, que Deus, ao olhar para nós, encontre as mesmas posturas que ele encontrou no seu Filho. Uma postura de pessoas de oração, pessoas que estão submissas à sua vontade, pessoas que estão dispostas a obedecerem à sua vontade, e pessoas que estão dispostas a serem fiéis até a morte, como Jesus foi. A morte de Jesus foi para nos dar vida e vida eterna, mas ele não quer outra coisa de nós senão também a nossa vida sendo entregue nas mãos dele.
Não vidas para serem vividas para satisfazer as nossas próprias vontades, mas daquele que nos regimentou, que nos salvou, que nos livrou da condenação eterna e que nos deu a verdadeira vida. A vida eterna com o Pai. Estamos sim diante novamente de uma situação difícil, meus irmãos. Mas será se Deus, ao olhar do alto dos céus para nós, encontra em nós essas posturas? Ou temos sido pessoas negligentes na oração, pessoas que querem prevalecer mais a nossa vontade do que a dele, pessoas que negligenciam a obediência a Deus? Lembra do que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 5? Que Jesus Cristo veio ser causa de eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. Por isso o Evangelho envolve cruz. A morte do eu. E Jesus Cristo disse claramente que aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não requer de nós nada que ele não tenha feito. E nesse texto nós vimos claramente como Jesus se portou diante da situação do sofrimento da cruz. Que essas posturas encontradas no nosso Senhor, no nosso Salvador, também sejam encontradas em nós, seus filhos. Que Deus nos dê a graça de que, seja o que tiver pela nossa frente, seja o que vier depois, nesses dias seguintes, que Ele encontre em nós pessoas a estarem orando, dispostas a estarem orando, pessoas dispostas a estarem submissas à vontade de Deus, colocando a vontade de Deus em primeiro lugar, pedindo: Senhor, faça-se a sua vontade, não a nossa. Pessoas dispostas a obedecerem à vontade de Deus, mas pessoas dispostas a serem fiéis até a morte. Eu não sei o que virá, mas uma coisa é clara: se você acha que o fato de uma semana que temos pela frente ser só de oração, não tem a programação, não tem a brincadeira, não tem o louvor, os instrumentos, aqui todo mundo ensaia o louvor, se você pensa que o cristianismo é isso, você não entendeu. Se você pensa que cristianismo é uma programação semanal, não é isso. Tempos como esse é tempo de buscarmos mais a Deus. É tempo de estarmos aqui juntos nessa semana, orando, pedindo isso: Senhor, faça a sua vontade, não a nossa. Mas que Ele nos fortaleça para sermos obedientes e para estarmos dispostos, assim que preciso for, morrermos por Ele. O que me espanta é que às vezes nós não estamos dispostos nem a viver por Jesus, o que dirá morrer por Ele. Que Ele, pela graça dEle, nos fortaleça. Que Ele, pela graça dEle, nos ajude a diminuir a nossa vontade e que a vontade dEle prevaleça a cada dia na nossa vida. Que as palavras de Jesus: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, sejam vívidas e latejantes nos nossos ouvidos e no nosso coração no tempo presente. Que nós não sejamos encontrados dormindo, apoiados na carne, mas que nós sejamos encontrados vigiando, orando, fortalecendo-se espiritualmente pelos desafios que virão para nós como os cristãos pela frente. Vamos orar, vamos falar com Deus. Talvez, olhando para esse texto, você se sinta como às vezes eu me sinto, como Pedro, como João, como Tiago, dormindo. Que você possa se colocar diante de Deus e que nós possamos nos arrepender desse pecado. Do pecado de estarmos meio num sono espiritual. Do pecado de estarmos vivendo muitas vezes para nós mesmos e não submissos à vontade de Deus. Do pecado de querermos sempre, muitas vezes, que a nossa vontade prevaleça e não a de Deus. Que haja arrependimento no nosso meio, que haja arrependimento no meu coração e no coração de cada cristão. Talvez você está aqui ou está a partir de casa e não tem essa certeza da salvação que Cristo preparou na cruz por você. Entenda que
Quando Jesus orou e disse: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Pai, em harmonia com o Filho e com o Espírito, era que Jesus Cristo sofresse a condenação para nos dar a vida eterna, para redimir um povo. E se você ainda não creu nesse sacrifício, que o Espírito Santo lhe convença do pecado, da justiça e do juízo, do pecado de não crer em Cristo, e que você, enquanto ainda há tempo, enquanto o Senhor Jesus não voltará a segunda vez, você se arrependa e se volte para Ele. Mas se você já fez isso, que a nossa vida seja vivida em comunhão com Deus, em submissão à vontade dEle, em obediência a dEle, e como disposição de viver e estar disposto até morrer por Ele. Pai, muito obrigado, Senhor, por sua palavra, tão viva, tão atual, tão necessária para nós hoje. Senhor, que diante de tempos difíceis o Senhor encontra em nós a mesma postura que o Senhor Jesus teve, de estarmos sempre em oração, em comunhão com o Senhor, buscando a vontade do Senhor, não a nossa, dispostos a obedecer ao Senhor e com vidas rendidas, dispostas até morrer pelo Senhor, porque foi assim que o Senhor Jesus nos comprou, foi morrendo por nós. Que Ele não encontre em nós menos do que vidas dispostas a estarem totalmente rendidas a Ele. Para isso, Senhor, pedimos que o Senhor nos perdoe, porque muitas vezes estamos em um sono espiritual. Muitas vezes não nos encontramos vigilantes, não nos encontramos em comunhão, em oração com o Senhor constantemente. Nos desperte como seus filhos. Nos ajude a refletirmos Cristo nessas atitudes que Ele teve. E que a vontade do Senhor não somente seja compreendida por nós, mas seja obedecida por nós pela sua misericórdia e graça. Haja no nosso meio com seu Santo Espírito. Haja na minha vida, Senhor. Haja na vida da liderança da sua igreja e de cada membro, onde quer que esteja, espalhado nesta cidade ou na região. Haja no coração dos seus filhos, aonde quer que essa mensagem chegue. Que a sua palavra nos desperte à vigilância, à oração, a estarmos submissos à sua vontade e dispostos a obedecer à sua palavra. Faça isso, para que o nome do Senhor seja glorificado. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana. Só lembrando que de segunda até quinta-feira, até sexta-feira, das 18 às 17 horas, nós temos oração. Onde amanhã, segunda-feira, será a liderança da igreja, presbíteros, diáconos estarão aqui orando. Terça-feira será os homens. Quarta-feira é aberto a todos, o culto de oração será de 18 às 19 horas. Quinta-feira, os adolescentes estarão lá na sala de reuniões ali, na antiga biblioteca, porque tem o louvor da igreja ensaiando aqui, o Ministério de Louvor. Então, os adolescentes estarão lá. As mulheres estarão com sua reunião pelo Zoom. E na sexta-feira, os jovens da igreja, de 18 às 19 horas. Procurarei estar com todos esses ministérios aqui, levando uma palavra de Deus e tirando tempo de oração para buscarmos a Deus. Um forte abraço, Deus abençoe a todos, uma ótima semana, que nós possamos lembrar de vigiar e orar e buscar sempre a comunhão com Deus. Também nos despedidos que estiveram conosco pela Rádio Ceará e pelas lives do YouTube e do Facebook, que Deus abençoe a cada um.